Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Aditiva. Eu sou o Leonardo Cerati e hoje eu vou falar com vocês sobre aditivos convertedores de ferrugem para máxima proteção contra a corrosão. Eu sou químico industrial, então, e eu faço parte da área técnica aqui na Aditiva. Esse aqui é o meu e-mail de contato, caso vocês queiram entrar em contato diretamente comigo, mas também vocês podem acessar nosso site, verificar alguns dos produtos que nós trabalhamos, nos contatar pelo chat ou mesmo pelo WhatsApp que está disponível lá, e também tem o 0800 aqui. Bom, vamos começar então com a agenda de hoje. Primeiramente, a gente vai falar sobre corrosão, o que que ela é e quais os métodos de tratamento de superfícies metálicas corroídas, né? Posteriormente, a gente vai falar da linha Ascotrush da Ascotec, são os aditivos convertedores de ferrugem. A gente vai falar sobre o mecanismo de atuação dele na superfície, nos revestimentos, e os benefícios que esse tipo de aditivo pode trazer para a formulação. Posteriormente, a gente vai entrar realmente em sugestões de formulação com o convertedor de ferrugem e outros anticorrosivos e anti-flash rust. E ao final a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Vocês podem já ir incluindo aí essas perguntas na caixinha de perguntas ali, que elas vêm individualmente para mim, e eu respondo anonimamente todas que estiverem dentro do nosso tempo aí ao final da apresentação, ok? Bom, a gente inicia aqui com corrosão, então. O que que é, né? A corrosão, ela pode ser tanto um fenômeno eletroquímico como um químico. A gente vai se ater ao fenômeno eletroquímico, já que o fenômeno químico ocorre a altas temperaturas e aí não se aplica bem aqui para os tipos de revestimentos que a gente vai falar, né? Mas a corrosão, então, é um processo espontâneo que é destrutivo e normalmente é resultante da reação de oxirredução entre o metal e o meio ambiente. Então, ali que são formadas as pilhas, né? E é causada, então, pela ação de oxigênio, da umidade, água, né? E sais ou produtos químicos que podem estar presentes no ambiente onde esse metal está localizado, né? Onde ele está presente. E também então, um processo de deterioração realmente dos materiais que faz com que eles percam todas as propriedades essenciais, né? Seja a massa, seja a resistência mecânica, a flexibilidade, a elasticidade, a cor, realmente, né? As propriedades realmente vão se deteriorando. E eu gosto muito de uma definição de um autor que diz que a corrosão, então, ela é um processo eterno, né? A gente pode frear ela com revestimentos, com anticorrosivos, com convertedores de ferrugem, mas ela é um processo eterno. A gente pode frear ela, mas ela sempre vai ocorrer. Ela vai ocorrer de formas mais agressivas em ambientes com mais umidade, com mais sais, com mais produtos químicos, mas ela sempre vai ocorrer. Então a gente vai sempre tem que frear ela de alguma forma. E nem por isso os metais deixam de ser ótimos materiais para se trabalhar, portanto que a gente trabalha eles há décadas aí, né? Justamente porque eles trazem propriedades que podem ser contornadas com certos revestimentos para evitar esse tipo de corrosão. E então é possível proteger o metal da corrosão através da aplicação de um revestimento com anticorrosivos. Bom, antes de mais nada, eu queria lembrar vocês que eu vou falar aqui de alguns conceitos só relembrar alguns conceitos que já foram tratados em outro webinar pela minha colega Vanessa, no qual ela explicou em muitos detalhes o que é corrosão, o que é o flash rust e as linhas Asconium de anticorrosivos e Ascotran de anti-flash rust. Então, eu vou mencionar eles aqui, mas não em muitos detalhes, caso vocês queiram se aprofundar mais, está lá no nosso canal do YouTube, o nosso último webinar com a Vanessa. Bom, então a gente precisa fazer um revestimento anticorrosivo no metal, ou com uma proteção à corrosão no metal, justamente para evitar esse tipo de problema que eu falei, né? E um baixo desempenho pode ocorrer devido a um baixo efeito de barreira, a porosidade do filme do revestimento, da tinta, né? E também a baixa adesão aos substratos, tá? Então, são alguns defeitos que podem ocorrer mesmo com revestimento, por exemplo, ali a delaminação devido a um defeito do filme, que proporciona que a corrosão ocorra. Também pode ocorrer a corrosão embaixo do filme da tinta, e também pode causar surgimento de bolhas no filme, que é o blister, né, o empolamento. Isso pode ocorrer também. Então, para isso, devem-se utilizar anticorrosivos realmente que melhorem a adesão, melhorem o efeito de barreira e que realmente vão proteger contra a corrosão nos substratos ferrosos, né? Então, para isso, podem se utilizar os anticorrosivos
da marca Asconium, da fabricante Ascotec, como a Vanessa discutiu no webinar anterior, né? E o que é Flash Rush também, só uma recapitulação. Flash Rush, então, é uma ferrugem instantânea que vai aparecer quando um substrato metálico é revestido com uma tinta. E é uma tinta base água, né? Ocorre justamente em sistemas base água. Por exemplo, a gente tem uma superfície metálica que é revestida com uma tinta base água. O flash rust é justamente que numa tinta base solvente, o solvente vai ser evaporado. E na tinta base água, a gente sabe que demora um pouco mais para secar a água e tudo, mas o flash rust ocorre justamente nesse instante em que a gente aplica a tinta fresca e ela seca. É nesse momento que ocorre uma ferrugem instantânea. Como a gente vai ver aqui numa animação, que é ali em cima a aplicação da tinta num metal, e aqui embaixo a gente vê justamente como é que é formado o flash rush. Na secagem da tinta ali é formado esse tipo de ferrugem, né? Então, para isso, e também isso ocorre em embalagens metálicas. Por exemplo, com embalagens de tintas mesmo, né? Tintas base água, isso pode ocorrer, embalagens de vernizes e tudo, isso pode ocorrer justamente por causa desse contato da água com o metal, tá? E isso pode ser evitado, então, com os chamados aditivos anti-flash rust, que seria a linha Ascotran, da fabricante Ascotec também, que vão realmente impedir que esse fenômeno ocorra. Bom, e voltando aqui para superfícies metálicas já enferrujadas, né? Já com a corrosão, seja qual tipo for, uniforme, filiforme, no momento que a superfície já está enferrujada, existem alguns tratamentos padrões aí que são utilizados no mercado, mas que muitas vezes não são eficientes ou são custosos, né? A gente vai ver alguns aqui, então, alguns comuns do mercado, são, por exemplo, aditivos convertedores de ferrugem ácidos, normalmente baseados em ácido tânico, tá? Eles têm alguns problemas, que normalmente eles precisam de binders de resinas, binders ácidos específicos e que normalmente são instáveis. Eles não promovem proteção anticorrosiva, apenas realizam essa conversão de ferrugem e também, por causa do ácido tânico, muitas vezes alteram a cor da tinta, como a gente vai ver num exemplo mais para frente. Temos também um outro método de tratamento que é com óleos base solvente, normalmente, por exemplo, de base alquídica, que acarreta num tempo de secagem longo e não apresenta uma boa performance anticorrosiva. Temos também um dos métodos clássicos, que é o tratamento químico da superfície. É um procedimento pesado e é limitado, é perigoso, e ácidos residuais e sais podem levar também ao blistering, que é o empolamento do filme. E temos o tratamento mecânico da superfície, que é efetivo, mas que é um procedimento caro, é limitado, é custoso, né, realmente, e requer a pintura imediata logo após o tratamento mecânico. Então, para isso, existem os convertedores de ferrugem, o aditivo convertedor de ferrugem, que vai na formulação do clear coating, vai na formulação do primer, que é a linha Ascotrust da fabricante francesa Ascotec. Aqui eu vou explicar um pouquinho de como funciona o mecanismo da conversão de ferrugem com esse aditivo, tá? O Ascotrust, então, ele captura os cátions ferrosos que estão ali no meio e reage com eles, ele complexa eles e forma complexos quimicamente ligados ao substrato metálico. Então, o que acontece? A gente tem o metal, a gente tem o revestimento, o filme da tinta que foi feito, e na camada intermediária é formada uma espécie de camada de passivação, que realmente impede que a ferrugem migre para a tinta e impede que fique em contato ali com o metal. Então aqui a gente tem um exemplo, um clear coating water base água, então, em um painel recentemente enferrujado. A gente vê aqui na esquerda que sem o Ascotrust a ferrugem realmente migra, né, para o clear coating, e com o Ascotrust a gente nem nota realmente a ferrugem. E aqui na direita nós temos um exemplo de primer base água, sem o Ascotrust, então a gente vê ali que realmente a ferrugem já migrou para a película da tinta. Com 5% de aditivo de um competidor, a gente vê ainda que a ferrugem é visível, e com a Ascotrust a ferrugem não é visível.
Alguns benefícios, então, da linha de convertedores de ferrugem AscoTrust. É usável na maioria das resinas, então é uma resina seja resina base água e um pH alcalino, ela pode ser tranquilamente utilizada. Não altera a cor do revestimento como os convertedores ácidos. É VOC free, o que proporciona aí uma segurança maior tanto para o trabalhador quanto para os processos, né? É ecolabel compliant, é ecológico. Ele tem alto efeito sinérgico, sinergético com agentes anticorrosivos da linha Asconium, também da Ascotec, tá? A performance anticorrosiva se mantém, ele não interfere de maneira alguma a performance anticorrosiva e melhora a performance anti-flash rust, tá? E tem fácil incorporação nas formulações, como a gente vai ver a seguir, tá? Aqui é o portfólio da Ascotrust, de convertedor de ferrugem. A gente tem o Ascotrust X1, que é o mais universal e também é ideal para coatings com óxido de ferro, como a gente vai ver numa formulação posteriormente. O Ascotrust X2 tem boa compatibilidade em clear coatings. O X3 ele apresenta alta sinergia com inibidores flash rust e também é recomendado para utilização em primers. O Ascotrust X4 apresenta alta resistência à água, então para aplicações que precisam realmente de uma alta resistência à água, esse seria o ideal. E também é o ideal para coatings DTM, né? Direct to Metal. Aqui apenas para clarificar realmente os produtos da Ascotec. Hoje a gente está focando um pouco mais no Ascotrust, que é o aditivo convertedor de ferrugem, mas Ascotrust é diferente o convertedor de ferrugem é diferente do anticorrosivo e o convertedor de ferrugem é diferente do anti-flash rust, que cada um tem sua propriedade, né? O convertedor de ferrugem é para quando a ferrugem já está instaurada, que tu quer eliminar ela. O anticorrosivo é preliminar, então tu coloca ele na formulação justamente para evitar que a corrosão se apresente. E o anti-flash rust é justamente para aquela ferrugem instantânea em sistemas base água, né? Bom, aqui a gente vai para nossa primeira fórmula, exemplo de fórmula. É um clear coating que tem o convertedor de ferrugem e também a propriedade anticorrosiva. Então a gente vê aqui que tem água na formulação, né? Formulação base água. Tem coalescente, espessante, antiespumante, umectante. Aqui no Ascotran H10, então, é um anti-flash rust, que é ideal aí para formulações base água. O Asconium 140 é o anticorrosivo utilizado nessa formulação. E o Ascotrust X1 é o convertedor de ferrugem também utilizado nessa formulação. Os componentes são misturados e depois esse pré-mix é adicionado à resina, lentamente, sob agitação constante. E depois tudo é agitado de 5 a 10 minutos, né? Essa é a formulação do Clear Coating. Primeiramente, a gente vai ver aqui em painéis limpos, então, que são revestidos e tem o teste de Salt Spray. É um Clear Coating de uma camada com espessura de filme aí da tinta de 25 micras em um ácido laminado a frio. Aqui, então, a gente tem a formulação que eu passei com Ascotrust. Vocês podem ver que realmente não apresenta corrosão, praticamente. Aqui a gente vê a solução do competidor 1 com o convertedor, o pré-tratamento com ácido tânico. Vocês vê que a corrosão se apresenta e também aparecem algumas manchas mais escuras no filme, na placa. Aqui, o pré-tratamento também com base ácido tânico do competidor 2, que a corrosão realmente passa bastante aí para o painel. E aqui, com base no competidor 3, no óleo base solvente para ferrugem, né? Como os que eu apresentei numa das soluções de tratamento de corrosão. Aqui nós temos, então, a mesma formulação do Clear Coating, mas agora com uma tinta base água por cima também. Então, são duas camadas, uma de 20 micras e outra de 25 micras, tendo um total aí de espessura de 45 micras, e teste de salt spray em painéis enferrujados. Então, os painéis enferrujados foram revestidos com essas camadas e depois foi feito o teste de salt spray de 250 horas. Tá? Aqui a gente vê a formulação 1 sem o conversor de ferrugem. Então, justamente, o painel já estava enferrujado e foi feito o coating por cima, né? Então, aqui é justamente para a gente ver o efeito do conversor de ferrugem na formulação. Então, sem o conversor de ferrugem
e com um conversor de ferrugem. Vocês veem que a ferrugem realmente não passa para o filme, né? Aqui, com o competidor 1 no aditivo com base ácido tânico. Aqui, o competidor 2 com o mesmo anticorrosivo ácido tânico. E aqui com o óleo base solvente para ferrugem, que é o competidor 3. Tá? Aqui nós temos testes de exposição externa também, que são bem importantes para esse tipo de aplicação, que é justamente um painel enferrujado, que foi levemente jateado, e foi deixado à exposição depois por certo tempo, né? Aqui no tempo zero, então, foi revestido com clear coat, com convertor de ferrugem mais top coat, com a camada, a espessura da camada total aí de 90 micra. E depois de 144 semanas de exposição, a gente vê aí que a ferrugem é praticamente inexistente, né? É bem pequena, mesmo depois de 114 semanas de exposição. Agora a gente vai falar de formulações do AscoTrust para sistemas base água, como primers. Então a gente sabe que a formulação ela é dividida em duas etapas, então, né? A formulação da parte da massa de moagem, que vai aí a água, dispersante, o neutralizante, antiespumante, pigmentos e cargas e o anticorrosivo. E depois na parte da completagem, que vai realmente a resina, às vezes mais antiespumante, mais água para completar a formulação, espessante, o anti-flash rust, já que é um sistema base água, e o convertedor de ferrugem AscoTrust. E então, juntando essas duas partes, a gente vai ter o produto final. Então, aqui a formulação 2 é um primer, convertedor de ferrugem e anticorrosivo. A gente tem aqui na primeira etapa da formulação da massa de moagem água, né? O dispersante, neutralizante, antiespumante, o cosolvente, o dióxido de titânio, né? Pigmento branco, o carbonato de cálcio e depois é dispersado, tudo isso é dispersado com alta taxa de cisalhamento e é adicionado, então, o agente anticorrosivo, que é o Asconium 140 novamente. É misturado, então, e depois a gente tem a etapa da completagem, que vai a resina, base água, o antiespumante, a água, espessante, co-solvente. Então entra aqui o anti-flash rust, né? E um convertedor de ferrugem, tá? Essa é a formulação do primer, F02. Aqui a gente vai ter então a aplicação nele em painéis recentemente enferrujados, a camada de 40 micras, tá? Então, aqui a gente vê, a gente ver realmente o efeito que o convertedor de ferrugem vai ter na formulação. Então, a formulação 2 sem o convertedor de ferrugem, aí, obviamente, como o painel já estava enferrujado, o filme apresenta a ferrugem, né? Já que a ferrugem migrou para o filme. Com o convertedor de ferrugem, a gente vê aí praticamente inexistência de ferrugem que passou para o filme, e um filme relativamente bem fino de 40 micras. E aqui a gente vê com a fórmula 2, mas ao invés do convertedor de ferrugem AscoTrust, a gente tem um convertedor de ferrugem competidor, que vai ser a base de ácido tânico. E vocês veem que a coloração fica bem escura justamente porque o ácido tânico tem essa característica de, em certas formulações, como exemplo em filmes claros, que vai ser bem visível, de realmente escurecer os pigmentos ali, causar essa imagem que a gente está vendo. Ainda na fórmula 002, a gente vai ter aqui em painéis limpos e com o teste salt spray de 500 horas, tá? Uma camada de 60 micras, no ácido laminado a frio. Sem o AscoTrust, a gente vê aí a fórmula 02 e com o AscoTrust, com o agente anticorrosivo, né? A gente vê que a diferença agora não é tão grande justamente porque os painéis não estavam enferrujados, né? Eram painéis limpos. Aqui a gente vê com esmalte base solvente da Earthworst, do competidor. E aqui a mesma fórmula, mas com convertedor de ferrugem competidor, à base de ácido tânico. Vocês veem aí como é que fica a coloração escura e a ferrugem também não é tão bem inibida, né? Aqui a gente vai ter então um primer com duas camadas, cada uma de 60 micras, totalizando aí uma espessura de 120 micras, em painéis já enferrujados, tá? No salt spray de 250 horas. Então, o painel já estava enferrujado e depois foi feito o teste de salt spray sobre o revestimento, né? Sobre a placa com o revestimento. Então, sem o AscoTrust, sem o convertedor de ferrugem, a gente vê que a corrosão está presente, né? A ferrugem vai aparecer no revestimento. Com o convertedor de ferrugem AscoTrust,
a gente vê aí que o filme está bem limpo, tá? Não aparenta ferrugem. Com o esmalte base solvente da Art Rust, a gente vê aí bastante bolhas, é, uma certa delaminação e também um pouquinho da ferrugem, né? E aqui, com o convertedor de ferrugem competidor, então, a gente vê muitas bolhas, muita corrosão, muita ferrugem. Então, realmente não é o ideal que a gente quer para as nossas peças metálicas, né? As nossas estruturas metálicas. Bom, agora a Fórmula 3 é justamente mais específica para primers com óxido de ferro vermelho. Então, da mesma forma, vamos ter a primeira parte da formulação com a massa de moagem, água, dispersante, neutralizante, antiespumante, co-solvente, e daí o óxido de ferro e também carbonato de cálcio, tá? E nesse caso, o anticorrosivo escolhido foi o Asconium 143. Na parte da completagem, a gente vai ter o antiespumante, o agente umectante, a resina, né? O espessante, o solvente, a água para completagem. E então a gente vai ter o inibidor flash rust, o Ascotran H10, e novamente o convertedor de ferrugem Ascotrust X1. Então vocês veem que, como eu disse mais ali para o começo, é realmente o Ascotrust X1 é o convertedor de ferrugem universal, né? Em todas essas fórmulas a gente usou esse convertedor. Então, aqui é um teste salt spray de 300 horas, tá? Em painéis limpos, com o red coating de 80 micras, uma camada, a gente vê que sem o convertedor de ferrugem e com o convertedor de ferrugem, a gente não vê realmente nenhum dano praticamente. Em painéis já enferrujados, né, que é o objetivo do Ascotrust, utilizar em painéis, claro, em painéis limpos melhor ainda, porque vai dar uma proteção preliminar, mas em painéis enferrujados vai ocorrer essa conversão realmente, né? Então a gente vê aqui sem o convertedor de ferrugem, ali o revestimento e o salt spray realmente mostram a corrosão. E com o convertedor de ferrugem aí a gente vê um painel mesmo depois de um teste agressivo, né, de 300 horas no salt spray, bem, bem inerte, digamos assim. Bom, pessoal, agora a gente chegou na sessão de perguntas e respostas, tá? Eu vou abrir aqui as perguntas de vocês. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu tirar minha câmera daqui. Bom, vamos lá. Se os convertedores de ferrugem são ácidos? Não. Justamente eles são livres de ácido tânico. Eles são baseados, então, são soluções aquosas baseadas em agentes quelantes de metais, né? Então, realmente, é por isso que eles não têm essa propriedade que os convertedores à base de ácido tânico têm de realmente escurecer a película do filme, né? Vamos ver. Se os convertedores de ferrugem podem ser usados em revestimentos base solvente. Não, tá, pessoal? É, a linha Ascotrust de convertedor de ferrugem é justamente para formulações base água, tá? É para formulações mais eco-friendly. E o inibidor flash rust também é para base água, já que aquele fenômeno ocorre base água. Apenas os anticorrosivos da Ascotec são do Dual System. Então, tem anticorrosivos para sistema base água e também para base solvente, tá? Se os convertedores são pós no sentido de ser sólidos, né? Não, a Ascotec ela trabalha com tecnologias líquidas, tá? Para melhor incorporação nas fórmulas e tudo. Então, tanto os convertedores de ferrugem, quanto os anticorrosivos e os inibidores flash rust, todos são líquidos, tecnologias líquidas, tá? Deixa eu ver como é que tá nosso tempo, tá? Tá fechando uma última pergunta aqui, então. É possível o envio de amostras desses convertedores de ferrugem? Sim, justamente é o que a gente está promovendo com a nossa parceria da fabricante francesa Ascotec. A gente é uma distribuidora autorizada aqui no Brasil e a gente está com amostras desses produtos todos aqui localmente para desenvolver formulações, desenvolver o mercado justamente com essas soluções eco-friendly e base água, mas também os anticorrosivos do System, né? Então, a gente está à disposição, vocês podem entrar em contato com nós, abrir mais detalhes, se puderem, da formulação, para a gente indicar o produto mais adequado e para nós podermos trabalhar melhor nesses desenvolvimentos, certo? Pessoal, esse é o nosso tempo de hoje, tá?
Aqui vocês têm o meu e-mail direto, caso vocês queiram me contatar, mas caso vocês já queiram ver das amostras ou das condições comerciais dos produtos tratados, vocês podem nos contatar através do vendas@aditiva ou também no site ou no 0800, tá? Vocês vão ser direcionados para a pessoa que vai atender vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos e fiquem atentos aí que logo mais teremos novos webinars. Até mais.